Olá pessoas, essa semana a gente vai ter uma temática um pouco mais pessoal e fazer a gente olhar um pouquinho mais para dentro de si próprio, tá bom? Então, vamos começar esse capítulo, começando como? Se inscrevendo no canal, dando aquele like, ativando as notificações e vamos embora. Projeto Diário Visual, hoje em questão, capítulo 32. Você lembra quando começou a se amar? Nas religiões xamânicas, o efeminado é divino porque ele é a união simbólica entre o céu e a terra, entre Deus e o homem e a mulher, entre o pênis e a vagina. Em quase totalidade das culturas indígenas nas Américas, a presença de um efeminado na comunidade era sinal de uma bênção divina. Infelizmente, todas essas posturas pró-efeminados estão, de fato, muito distantes do nosso dia a dia. Claro que ninguém espera um tratamento de divindade. Respeito já basta. Com essas observações super importantes da seção comportamento, com a matéria Sem Medo de Dar Pinta, fui levado a trazer à tona a grande problemática em ser afeminado, tanto na sociedade como um todo, quanto na comunidade gay e até para nós mesmos. Por isso, o questionamento do título do capítulo. Porque, para ser bem sincero, no mundo onde buscamos tanta aceitação, quantos de nós paramos para nos autoanalisar e reconhecer se aceitamos e amamos a nós mesmos como somos? Quantas vezes eu mesmo já não me peguei chorando por não conseguir me encaixar em padrões que as pessoas exigiam que eu me encaixasse, falando, anda direito, fala mais grosso, para de andar com menina, e o quanto isso me bloqueava de me aceitar do jeito que eu era. Eu admito que apesar da repressão social, eu sempre tive muita liberdade em casa e coragem até para viver a minha verdade, né? Seguir o meu caminho, mas isso não fazia com que eu fugisse da categoria, me encaixar como um menino afeminado. Eu brincava de Barbie com as minhas amigas, eu colecionava umas borrachinhas cheirosinhas dos ursinhos carinhosos na época de adolescente, que cada uma tinha um ursinho diferente, colecionava papel de carta, levava até pro colégio para trocar com as meninas. Na época, na década de 80, 90, quando... Até hoje ainda existe, né, muito esse negócio de coisa de menino, coisa de menina. Eu fui um dos primeiros meninos a ter coragem, acredite, naquela época, a andar de patins, que ainda era considerado muito coisa de menina. Meninas andavam de patins, meninos andavam de skate. E eu nunca me identifiquei, nunca consegui andar de skate. Eu só andava de skate daquela forma vergonhosa, com o joelho no shape e arrastando com o pé. Mas, eu gostava de andar de patins e me propus a fazer isso. Tanto que quando eu mudei para um outro lugar, que era um lugar muito maior, tinha muito mais gente, muito mais criança e adolescente, quando eu comecei a fazer amizade de todo mundo, eu era o único menino que andava de patins. Ainda existia muita perseguição, de todo mundo falando que eu andava com um brinquedo que era de menina, mas não deu um pouco tempo, quase todos os meninos do prédio também já estavam comprando seus patins. Eu estava, de certa forma, já criança, sofrendo perseguição e bullying, mas quebrando o sistema e mostrando que o que você gosta de brincar não define a sua sexualidade. Em certo momento também no prédio onde eu morava, eu acabei criando um grupo de dança, onde, além de eu ser o único menino, eu ainda era o coreógrafo do grupo. E a gente fazia, super organizações no prédio. Era um prédio grande, de 3 blocos, cada um com 7 andares, 4 para andar. A gente fazia convite, convidava todo mundo e fazia apresentações embaixo do prédio, chamando todo mundo para assistir. Mais uma vez provando que, independente de ser perseguido, de sofrer bullying por ser afeminado, eu tava lá, vivendo a minha verdade, e isso tudo, antes dos 12 anos. Aí, sempre existiu dentro de mim uma vontade muito grande de viver as minhas escolhas e o que eu tinha vontade de fazer. Mas lidar com a opressão foi se tornando cada vez mais difícil com o passar do tempo. Quando cheguei a ser humilhado diversas vezes no colégio e até em praça pública, o que me levou a um princípio de depressão e síndrome de pânico. Aí com a vida adulta, passou muito tempo, com a vida adulta, com a maturidade, muita coisa foi mudando dentro da minha cabeça, e junto com isso veio mais uma autoconfiança maior para eu viver realmente as minhas escolhas, não me importar com o que os outros pensam, afinal já não importava o julgamento de quem não estava vivendo na minha pele, né? Com isso eu voltei a usar as roupas que eu queria, comecei a fazer com o meu cabelo o que eu tinha vontade. Foi uma expressão de liberdade, uma declaração que eu seria quem eu quisesse ser, sem me importar com o que pudessem pensar.
E essa é a importância do autoconhecimento, do amor próprio. Uma parte da matéria fala do preconceito existente entre os próprios gays, como vimos há alguns capítulos atrás, que vou deixar até o link aqui em cima. Os gays temem andar próximos aos afeminados com medo que isso os denuncie à sociedade, como se ninguém tivesse ainda desconfiado do que eles são. Independente de qual grupo você se encaixa ou se identifica, jamais devemos nos nivelar por baixo. O que precisa ser recondicionado é a autoestima do gay afeminado. Aprender não a lamentar, mas a celebrar a sorte de ter pessoas que escolhem não andar ao seu lado, pois as afeminadas só terão a ganhar, não tendo que conviver com pessoas limitadas que não sabem respeitar a diversidade de qualquer ser humano que só quer fazer valer o seu direito à existência. E agora a pergunta do Rafa. Vamos supor que na sua frente agora está um gay afeminado que sofre muito preconceito quando anda na rua, vários olhares, pessoas julgando ele. Quando ele fala, as pessoas riem, ou então ele nota que as pessoas não tratam ele com a mesma seriedade. E no meio LGBT ele também sofre preconceito em aplicativos de pegação, em baladas. Ele não consegue se associar com pessoas porque julgam ele, tratam ele de modo ruim. O que você teria para falar para essa pessoa? Que conselho você daria? Primeiro eu vou explicar minha risada, porque a pergunta começou a ficar muito grande e eu achei engraçado. Ficou explicada dessa. Mas, primeiro de tudo, antes de dar o conselho, eu quero trazer à luz a diferença de você passar por todas essas dificuldades na década de 80, 90 e dos anos 2000 para cá. Hoje em dia a gente tem muito acesso à tecnologia e à capacidade de encontrar a nossa tribo online, de ter contato com outras pessoas que passam pela mesma coisa que nós. Tipo assim, seja através de grupos de Facebook ou até encontrando pessoas através de Instagram ou outros tipos de meio de comunicação online, o que já pode ajudar muito você a se sentir mais confortável na sua própria pele. Você pode buscar youtubers que você vê que tem a mesma identidade que você e através desse canal você ter contato com outras pessoas que sejam desse universo. Então o que eu aconselho é encontre iguais. Encontre iguais. Não tenta, tentar quebrar o sistema se metendo em lugares que você vai se sentir desconfortável na sua pele. Primeiro se aproxime de pessoas que te amam como você é, que te aceitam como você é, que não julgam você pela sua imagem. E depois disso, encontre a sua tribo para se sentir confortável exercendo a sua realidade. E com isso você vai adquirir autoconfiança e começar a entender muito mais que você não precisa da validação dos outros para poder viver a sua vida e aceitar o seu caminho. Eu sei que muita gente mora em lugares muito antiquados ainda, vamos dizer assim, e que elas são perseguidas na rua e que elas são apontadas, às vezes você tem uma certa forma de sofrer um bullying, às vezes até um pouco mais violento. Na minha opinião, eu acho que você deve ver sua verdade, mas a gente tem que, acima de tudo, sempre ter prudência. A gente não pode querer quebrar o sistema, é triste pensar dessa forma, mas querendo ultrajar a sociedade. Eu sei que muitas vezes a gente não está querendo ultrajar, a gente quer vestir aquela roupa porque a gente gosta, a gente quer ter aquele corte de cabelo porque a gente gosta. Só que a gente sabe que dependendo de onde a gente mora, a gente pode sofrer consequências muito graves e sérias em relação a isso. Então a gente precisa botar na balança, realmente, se vale a pena a gente viver 100% a nossa essência e correr o risco de sofrer um bullying, muitas vezes violento, por causa da sociedade que a gente está inserido, ou se vale a pena, às vezes, a gente ser um pouco comedido, viver a nossa verdade, 100% no meio onde a gente se sente mais confortável. E às vezes, no futuro, se a gente mudar para uma cidade um pouco mais moderna, ou com a mentalidade um pouco mais aberta, conseguir viver isso na totalidade da nossa vida, ou viver isso e, infelizmente, aceitar as consequências, porque a gente ainda vive num mundo muito mal. Eu prefiro sempre pensar que a gente pode comedir os nossos atos e agir de forma com que a gente não coloque a nossa vida em risco. Isso não é querendo anular a nossa existência. Eu acho que isso é uma certa preservação da nossa vida e da nossa saúde, porque a gente sabe que tem muita gente ruim no mundo. Então, se você pode viver a sua verdade, vestir aquela roupa
que você acha que, tipo, que é super fashion, que é maneira, aquele corte de cabelo que muita gente às vezes olha e fala, eu já tive esse tipo de corte de cabelo. Vou botar até uma foto aqui pra vocês verem, sabe? E quando eu usei esse tipo de cabelo, foi o atestado de, tipo assim, como se eu tivesse passado o sindicato e pegado minha carteirinha de viado. Sabe? Que era fato. As pessoas gritavam na rua, ô viado, não sei o quê. Só que eu já não me sentia mais confortável. Só que eu morava no Rio de Janeiro. Era uma cidade onde as pessoas têm uma mente muito mais aberta. E às vezes você estimular pessoas que moram numa cidade do interior, onde todo mundo é muito conservador e que ainda age de forma bronca, a agir dessa forma nas ruas, tipo, eu vou quebrar o sistema aqui, você pode estar colocando sua vida em risco. Então eu acho que a gente precisa ter certa cautela com certas atitudes que a gente toma, porque a gente precisa preservar a nossa vida. A gente precisa quebrar o sistema, mudar como as coisas funcionam, precisa. Mas em algum lugar a gente pode fazer isso desbravando, metendo o pé na porta. Mas em alguns momentos a gente tem que ir em dosagens menores. Então, tipo, se ame bastante, tenha cuidado com seus atos, mas viva a sua verdade sempre. Hoje, com 38 anos, identifico quantos preconceitos dentro e fora do meio temos que burlar. E a idade, a maturidade, não fazem com que eles desapareçam, mas trazem outros para aprendermos. Como envelhecer no mundo da cobrança estética e da juventude eterna. Em Olho no Olho, Trevisan falava da velhice, o espelho que assusta. Tema abordado alguns capítulos atrás, que eu também vou deixar o card aqui em cima. Mas dessa vez, Trevisan, no auge dos seus 56 anos, na época, falava da perspectiva de quem estava vivendo isso na pele. A crueldade aí implícita me assusta. Nós, homossexuais, somos massacrados nas famílias, nas escolas, nas igrejas e no trabalho. E massacramos quem julgamos inferior a nós. Ninguém é obrigado a gostar dos senhores. Mas nem por isso se pode decretar uma uniformização do desejo. Se alguém gosta de gordo, peludo, rapazes delicados ou senhores de mais de 60 anos, por que nos sentiríamos agredidos? Se lutamos por um mundo mais justo, onde homossexuais possam andar de mãos dadas sem serem hostilizados, isso significa que devemos buscar entre nós a diversidade construída sobre o respeito. Quem não consegue mirar-se na velhice dos outros, prepare-se, vai sofrer muito para enfrentar a sua própria. Essa edição contou com uma entrevista com o DJ Zé Pedro, que na época trabalhava com a Adriane Galisteu no programa E-Show. Falou do seu trabalho, vida pessoal, onde admitia que sua vida era nula de sexo e de como lidava bem com isso. Eu tenho uma vida muito louca, mas que nunca foi louca do jeito que as pessoas pensam. É que não tenho curiosidade, vontade mesmo. Não sou contra, é falta de inclinação para isso. Pelas declarações dele, a gente tem uma percepção que, na época, ele se encaixava justo no A, assexuado, da sigla LGBTQIA+. Mas o próprio preferia não se identificar assim. Todo esse processo de identificação da sexualidade leva tempo para cada pessoa e a nós só basta respeitar o espaço de cada um e não pressionar ninguém a dizer em que caixinha ela deve se encaixar. É respeitar a liberdade e deixar ser sem rótulos. Em contrapartida de tanta quebra de padrões e da busca pelo perfeito, que a gente sabe que não existe, a seção Corpo trazia a matéria Esculpido a Dedo, que falava da crescente busca de homens pela lipoaspiração, na fixação do culto ao corpo e à estética padrão, até realocando as gorduras extraídas para outros lugares para alcançar maior satisfação com a própria imagem. Nas sessões dos ensaios, no Dreams teve o Eric. Essa sessão era bem aleatória mesmo, sabe? Muitas vezes nem vinha o nome e sobrenome do rapaz, profissão, nada que fornecesse a respeito do conhecimento da pessoa. O replay foi o Fábio Lara, que já havia sido o Desejo em algumas edições anteriores. E o Desejo dessa edição foi o estudante paulista de 21 anos, Glauber Rocha de Souza, morador de São José dos Campos, até os dias de hoje, que eu vi, casado e com o Facebook fechado. Pelo menos assim fica o benefício da dúvida, né? Pra gente não saber se tá dando close errado por aí. O ensaio de capa foi o Fabinho, que na época era integrante do grupo de pagode Moleque Travesso. A temática do seu ensaio foi num estúdio de gravação, bem à vontade. Ele é natural de Guarulhos e aparentemente segue morando por lá, hoje casado e com filhos. E assim a gente termina esse capítulo. Alguns capítulos anteriores eu falei a respeito do preconceito dentro da própria comunidade contra os afeminados, que eu também vou deixar o card aqui em cima. Tô deixando o card dessa aqui em cima. Mas depois vocês vão lá, gente. Depois do vídeo, vocês clicam no card aqui em cima para ver os vídeos. Gente, tem de ver esse vídeo aqui. Que essa parte de o afeminado ter que lidar com essa opressão social não é uma coisa que acontece só fora da comunidade. Acontece muito dentro.
E assim, não são todas as pessoas que têm essa autoconfiança para lidar com isso desde jovem. Eu sei que algumas amigas minhas, na época de colegial, isso entre os anos 2000 e 2010, já tinham muitos amigos que, tipo, segundo ano, segundo grau, terceiro ano, tipo, meninos que eram afeminados e que na hora do recreio já faziam um show dançando Beyoncé, sabe? Na minha época de criança, não existia a mínima possibilidade disso acontecer, porque você não achava pessoas que tinham coragem, ainda mais tão jovens que ainda tá se entendendo, de, tipo assim, aflorar sua verdade, porque você era realmente muito perseguido. Eu passei muito por isso, sabe? E foram umas perseguições bem pesadas, tipo, de eu ficar sempre sentado no mesmo canto dentro de sala de aula, só andar com as mesmas meninas. Tipo, e quando eu tinha que andar sozinho por dentro do colégio, pra mim era um desespero, me dava crise de nervoso, sabe? Às vezes eu tinha que achar banheiros no meio da rua porque me dava dor de barriga. Uma vez eu passando no meio de uma praça, tava acho que 2 turmas de terceiro ano juntas, sabe? A praça era bem grande, como eu vi que eles estavam juntos de um lado da praça, eu atravessei a rua, fui andando para ir passar pro outro lado da praça. Eles todos começaram a me xingar de longe, sabe? Eu andando cada vez mais rápido. Nessa época, como eu já sofri um pouco de síndrome de pânico, eu andava sem balançar o braço. Porque, não sei cargas d'água por quê. Pra ver se chamava menos atenção. Acabava chamava mais atenção ainda. E ninguém sabia disso. Eu sempre guardei isso muito pra mim. E hoje em dia, foi por isso que eu até ressaltei, pra gente procurar cada vez mais os nossos iguais, sabe? Pra gente andar em ambientes, em lugares, até a gente se sentir confortável de andar em todos os lugares, pra gente adquirir essa autoconfiança e que essa opressão externa não mexa, não abale o nosso psicológico a ponto da gente acabar atentando até mesmo contra a nossa própria vida. Porque isso acontece muito. Porque existe uma falta de responsabilidade emocional nas outras pessoas em saber que o que a gente faz com outro ser humano, isso gera consequências. E às vezes consequências muito sérias. Então, não se preocupe muito com o que os outros pensam. Trabalhe muito, muito, muito a sua autoconfiança. Porque quando você estiver bem com a sua autoconfiança, o que as outras pessoas pensarem a respeito de você não vai te importar. Mas se resguarde bastante. Viva a sua essência e sua verdade em lugares onde você sabe que você não vai atentar contra a sua própria vida, sabe? Não enfrenta o mundo de cara, saber que, por exemplo, em algum lugar tem um monte de bullying, você ir lá e tipo assim, eu vou passar aqui fazendo e acontecendo. Não faz isso, sabe? Se resguarda, você pode ver a sua verdade sem precisar confrontar os outros, sem ser afrontoso. Porque às vezes esse afronte você pode gerar uma consequência muito ruim para si mesmo. Então a melhor coisa é a gente sempre pensar em primeiro lugar em cuidar de nós mesmos. Tá bom, gente? Então, esse é o vídeo dessa semana. Dá um pulinho aqui embaixo antes de terminar o vídeo. Se inscreve no canal, dá aquele like, ativa as notificações. Vai lá no meu Instagram, se quiser interagir, conversar mais sobre esse assunto. Falar como é que foi você na sua adolescência, ou até na sua vida adulta lidando com isso. Porque a gente compartilha histórias, e isso ajuda muito a gente a se sentir mais confortável na nossa própria pele e a nossa existência no mundo, sabendo não sou eu que passo sozinho por isso e tem como passar por isso e isso não ser um problema, porque não é um problema. Comenta, gente, compartilha o vídeo e fico esperando por vocês aqui na semana que vem, tá bom? Semana que vem, até já já.